Bom dia para todos, boa tarde, boa noite. Vamos resolver hoje uma questão de permutação simples que fala o seguinte: quantas são as permutações simples dos números 1, 2, 3, né, até 10, nas quais o elemento que ocupa o lugar de ordem K, da esquerda para a direita, é sempre maior que K menos 5? Bem, a gente tem aí uma permutação simples de 10 elementos, onde a gente vai colocar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 elementos. E cada um desses elementos aqui, eles ocupam uma posição K, né? No caso aí, nossos K seriam o K, onde a gente tem as posições 1, 2, 3, 4, até 10. Né? São as posições aí que K ocupa. Então, se a gente for observar, ele quer os elementos que sempre sejam maior que K menos 5. Então, essa posição aqui é a 10ª posição, ok? Então, a 10ª posição, logo, vai ser a 10ª posição menos 5. Então, eu vou ter aqui 5 elementos que a gente vai ter maior do que 5. Vamos ter aqui, ó, o elemento 6, o elemento 7, 8, 9 e 10, correto? Então, esses vão ser os elementos que vai ocupar essa posição aqui, né? Essa última posição. Então, a gente tem aí 5 opções de elemento. Quando a gente passa para o elemento seguinte, a gente vai ter aqui a 9ª posição, e a gente vai ter 9ª posição menos 5, porque é K menos 5, né? E a gente vai ter aí uma quantidade de 4, né? São elementos maiores que 4. Quais são os elementos que são maiores que 4? O elemento 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Só que um dos elementos a gente já utilizou na posição 10. Então, a gente, por exemplo, digamos que a gente utilizou o 7, né? Sobrou quantos? Sobrou 5 elementos ainda para serem ocupados nesta posição. A gente vai seguindo esta lógica um por um. Ó. Temos aqui a 8ª posição, menos 5. A gente vai ter o quê? 3 tem que ser, ou seja, elementos maiores que 3, que são os elementos 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Levar em consideração que a gente já utilizou, por exemplo, um elemento aqui no 9ª posição e outro elemento na 10ª posição, a gente vai ter, então, 5 elementos novamente a serem colocados nessa posição. Aqui, ó, mesma coisa, 7 menos 5, então, vai ser elementos maiores que 2, né? Então, vai ter elemento 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e o 10. Levar em consideração que já utilizamos 3 elementos, então, sobra-se, então, 5 elementos também nesta posição. O sexto aqui, ó, sexto menos 5 vai ter elementos maiores que 1, então vai ser elemento o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8, o 9 e o 10. A gente já utilizou 4 elementos, portanto, então sobra-se então aí 5 elementos também nesta posição, né? Na 5ª posição, perceba que a gente tem 5ª posição menos 5, né? Que é o K menos 5. A gente vai ter o seguinte, vai ter um total de 0. Então, o que isso acontece? Quando acontece essa situação, a gente vai ter elementos que vão ser maiores do que 0, ou seja, todos os elementos. A gente vai ter os elementos 1, 2, 3, 4 e assim sucessivamente até chegar, né? Tá aqui 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Né? A gente vai ter aqui todos os elementos do nosso conjunto. Mas a gente já utilizou 5 elementos desse, né? Então sobra quanto? Sobra 5 elementos. Né? Só que a partir daqui, perceba que a partir da 4ª posição, 5ª posição, 3ª posição, 2ª posição e 1ª posição, perceba que a gente tem uma particularidade. Esses valores aqui, eles vão ser negativos quando fizer o K menos 5, né? Ó, esse aqui vai ser 4 menos 5, que vai dar menos 1. Esse daqui, 3 menos 5, que vai ser menos 2. Esse, 2 menos 5, que vai ser menos 3. E esse primeiro aqui, que vai ser 1 menos 5, que vai ser menos 4. Então, observe que essas posições aí, elas também estão levando em consideração todo esse conjunto daqui que já foi utilizado, né? Que são as das 10 posições. Né? A gente vai ter aqui o conjunto com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e o 10 elementos. São com todos os elementos. Só que observe o seguinte, a gente já utilizou
6 desses elementos, né? Então, a gente percebe, já utilizou aqui, ó, no 10ª posição, no 9º, na 8ª, na 7ª, na 6ª e na 5ª posição. Sobrou, então, apenas 4 elementos, que vai ser o elemento que vai ser colocado aqui. Utilizado 1, por exemplo, a gente sobrou 3 elementos para essa posição. Utilizado mais 1, ficou 2 elementos para essa posição. E utilizado mais 1, ficou apenas 1 elemento para essa posição, tá? Esses valores aqui, a gente vai fazer, então, uma multiplicação entre eles, certo? Então, a gente vai multiplicar todos esses números aqui. Então, vai ser 1 vezes 2, vezes 3, vezes 4, vezes 5, né? Vezes 5, 5, 5, 5, 5. Então, o que a gente tem desse valor aqui? Eu vou colocar aqui ao lado, tá bom, gente? Então, do 1 até o 4, a gente tem um fatorial de 4, vezes 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5, 6 vezes, né? 5 elevado a sexta. Então, o que seria 4 fatorial? Seria 24. E 5 elevado a sexta nada mais é do que 15.625. Na hora que a gente faz esta multiplicação aqui, né? Tá aqui do ladinho, fica melhor, mas bem observado. A gente vai ter o valor de 375 mil. Bom, então, essa é a quantidade de permutações que temos com os elementos de 1 a 10, onde K menos 5, né, a posição que ocupa ali, sempre será maior que K menos 5. Perfeito? É isso por hoje.